Alexandre, o Grande, foi o rei da Macedônia e conquistador do Império Persa. Ele é reconhecido como um dos maiores comandantes da história. Alexander fundou cidades expansivas, difundiu a cultura grega pelo mundo e derrotou exércitos que superavam em número seu próprio, tudo isso antes dos 30 anos de idade. Seu nome sempre estará associado a uma determinação incomparável e ambição ilimitada. Acompanhe-nos neste vídeo enquanto desvendamos a mentalidade invencível de Alexandre. O Império Persa estava aos pés de Alexandre, uma superpotência que havia aterrorizado o mundo grego antigo. Agora, curvava-se diante dele, com territórios que se estendiam por 3 continentes e um exército que superava em número seu próprio. Essa vitória parecia alcançável apenas por um Deus. O nome de Alexandre seria eternamente gravado na história. Era hora de desfrutar os despojos da guerra e voltar para casa para governar seu novo império. Alexandre, para o desgosto de seus soldados, estava avançando ainda mais a leste, através das selvas da Índia. Eles já haviam suportado 8 anos de perigo constante e batalhas. Finalmente, às margens do rio Ifaz, os homens não aguentaram mais. O caos se instalou no acampamento enquanto suplicavam ao seu rei que voltasse, mas em vão. Naquela época, acreditava-se que a borda do mundo estava na Índia, e essa ideia rapidamente se enraizou na mente ambiciosa de Alexandre, estimulando-o a levar sua conquista até os confins da terra. Para este império, não haverá limites além do que Deus mesmo determinou, ele disse em um discurso aos seus homens, lembrando-os de tudo que haviam conquistado, comparando seus esforços aos de Hércules. Infelizmente, as tropas não podiam ser persuadidas. Ninguém poderia igualar a ambição ilimitada do rei macedônio, e por isso poucos alcançariam o mesmo sucesso. Inspirado pelos feitos de Aquiles e Hércules, Alexandre fez de sua meta superar até mesmo seus maiores heróis. Alexandre se dedicou a uma busca interminável por glória, o que o levou a alcançar uma quantidade significativa em uma idade muito jovem. Liderar a partir da frente, entre todas as campanhas de Alexandre, nenhuma representou um desafio maior do que a perigosa travessia do deserto gadrosiano. Na verdade, além da lendária rainha Samiramis, nenhum comandante jamais conseguiu conduzir suas tropas com sucesso através dele. Sob o escaldante sol, cada passo se tornava mais difícil devido à profunda areia solta que engolia seus pés. As marchas pareciam intermináveis. À medida que o tempo passava e os suprimentos começavam a escassear, os soldados se viram obrigados a se alimentar de seus próprios animais. Quando finalmente encontraram água, alguns beberam até a morte, enquanto outros se jogaram nas fontes, contaminando-as para os demais. Após dias de marcha, os ventos haviam apagado todos os marcos que indicavam sua localização, devorando-os no oceano de areia. Os guias agora afirmavam que estavam perdidos. Para piorar as coisas, o rei sofria de uma lesão pulmonar causada por uma flecha. Alexandre estava determinado a manter uma face corajosa. Em determinado momento, um destacamento de batedores galopou em direção a eles no horizonte. Talvez tivessem boas notícias. Todos ficaram em silêncio enquanto se aproximavam do rei. Eles haviam encontrado uma pequena nascente e ofereceram-lhe um capacete cheio de água, que ele aceitou graciosamente. No entanto, em vez de saborear o líquido refrescante, Alexandre decidiu derramar a água preciosa na areia. Surpresos, seus soldados olharam para ele com confusão. Mas o rei explicou sua ação com sabedoria. Ele disse: se eu beber sozinho, meus homens ficarão com inveja e desesperança. Mas se todos beberem juntos, nosso espírito será revitalizado e nossa determinação será fortalecida. Com essas palavras inspiradoras, ele reuniu suas tropas, e juntos, marcharam corajosamente pelo deserto inclemente. Essa história exemplifica o estilo de liderança de Alexandre, o Grande. Ele não apenas liderava pelo exemplo, enfrentando os mesmos desafios e provações que seus soldados, mas também compartilhava seu fardo e suas conquistas com eles. Sua mentalidade de liderança era baseada na empatia, na compreensão das necessidades e emoções de seus homens.
Ele sabia que, para alcançar a grandeza, era essencial unir suas tropas em um propósito comum e motivá-las a superar os obstáculos juntos. Alexandre entendia que o verdadeiro poder de um líder não reside apenas em sua habilidade militar ou em sua ambição, mas em sua capacidade de inspirar e conectar-se com sua equipe. Ele valorizava a lealdade e o respeito mútuo, construindo um exército coeso e motivado. Sua mentalidade imbatível não era apenas sobre buscar conquistas pessoais, mas também sobre levar aqueles ao seu redor e alcançar um objetivo maior. À medida que Alexandre continuava suas conquistas, ele não apenas levava sua espada, mas também seus ensinamentos. Ele fundou cidades que se tornaram centros de cultura e conhecimento grego, espalhando a influência helênica por todo o império. Ele encorajou a mistura de culturas, promovendo a troca de ideias e o desenvolvimento de novas perspectivas. Seu legado não se limitava apenas às terras conquistadas, mas se estendia ao impacto duradouro que ele deixou na história e na humanidade. Alexandre, o Grande, foi mais do que um conquistador implacável. Ele foi um líder visionário, um estrategista brilhante e um exemplo de coragem e determinação. Sua mentalidade imbatível e sua ambição ilimitada o tornaram um dos maiores líderes que o mundo já viu. Sua história continua a inspirar gerações, lembrando-nos do poder de acreditar em nossos sonhos, perseguir incansavelmente nossos objetivos e liderar com compaixão e resiliência. Compreendendo a grandiosidade de Alexandre, o Grande, é impossível não se maravilhar com suas conquistas e a influência duradoura que ele deixou no mundo. Alexandre foi um líder militar habilidoso e um estrategista brilhante. Ele comandou seu exército com maestria, superando adversidades que pareciam insuperáveis. Seu maior triunfo foi a derrota do vasto Império Persa, um poder que anteriormente aterrorizava o mundo grego. Ele não apenas conquistou territórios, mas também difundiu a cultura grega, estabelecendo cidades prósperas e compartilhando conhecimentos e ideias. A ambição de Alexandre era verdadeiramente ilimitada. Ele estava determinado a alcançar o impossível, a explorar cada canto do mundo conhecido. Seu espírito incansável o levou além das fronteiras, enfrentando terras desconhecidas e desafiadoras. Sua coragem e resistência eram inabaláveis, inspirando seus soldados a segui-lo sem questionar. No entanto, o sucesso de Alexandre não veio sem sacrifícios. Sua jornada exigiu um alto preço, tanto para ele quanto para seus homens. Eles enfrentaram batalhas brutais, suportaram condições adversas e sacrificaram suas vidas pelo sonho de seu líder. Alexandre sabia que liderar não era apenas dar ordens, mas estar ao lado de seus soldados, compartilhando suas lutas e recompensas. O legado de Alexandre o eleva a um patamar de imortalidade. Seu nome ficará para sempre associado à resiliência incomparável e à ambição desmedida. Ele mostrou ao mundo o poder do espírito humano e a capacidade de alcançar grandes feitos, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Ao estudarmos a vida de Alexandre, somos lembrados da importância de buscar a grandeza em nossas próprias vidas. Ele nos ensina que a ambição e a determinação podem nos levar a lugares extraordinários, desde que estejamos dispostos a enfrentar os desafios ao longo do caminho. Assim, a figura de Alexandre, o Grande, permanecerá como um farol de inspiração, um lembrete de que não devemos nos contentar com a mediocridade. Devemos nos esforçar para alcançar nossos objetivos com paixão, coragem e a convicção de que não há limites para o que podemos realizar. Ao mergulharmos mais fundo na história de Alexandre, o Grande, podemos desvendar as camadas de sua notável personalidade e entender o que o impulsionou a realizar feitos tão extraordinários. Sua jornada começou quando ele se tornou rei da Macedônia, mas seu destino estava entrelaçado com o destino de todo o mundo conhecido na época. Alexandre era um comandante formidável e estrategista brilhante. Seu talento militar era incomparável, e ele liderava suas tropas com uma mistura de habilidade tática e carisma inspirador. Sua coragem e ousadia o destacaram em batalhas épicas, e ele enfrentou inimigos formidáveis com uma determinação implacável. Uma das conquistas mais notáveis de Alexandre foi a derrota do vasto Império Persa. Com um exército que superava em número seu próprio, ele desafiou todas as expectativas e emergiu vitorioso.
Ele estabeleceu seu domínio sobre vastos territórios, fundando cidades magníficas e difundindo a cultura grega por onde passava. Seu impacto na disseminação do conhecimento e na promoção da cultura é incomparável. A ambição de Alexandre não conhecia limites. Ele ansiava por explorar além dos confins conhecidos, chegando a lugares que ninguém antes havia ousado. Sua mentalidade era impulsionada pela busca do desconhecido, pelo desejo de desafiar os limites do que era considerado possível. Sua ousadia era um testemunho de sua resiliência e determinação incansáveis. No entanto, as conquistas de Alexandre não vieram sem um preço. Seus soldados enfrentaram inúmeras dificuldades e perigos ao longo de suas campanhas, mas seu líder estava sempre ao lado deles, compartilhando os desafios e mostrando sua lealdade inabalável. Alexandre era um comandante que liderava pelo exemplo, sempre disposto a enfrentar os mesmos perigos e dificuldades que seus homens. O legado de Alexandre continua a inspirar gerações. Sua determinação e ambição são um lembrete de que devemos ousar sonhar grande e não nos contentar com a mediocridade. Sua vida nos ensina que o verdadeiro poder está na busca constante pelo conhecimento, na superação de obstáculos e no compromisso com uma visão grandiosa. Enquanto refletimos sobre as realizações de Alexandre, somos instigados a buscar a grandeza em nossas próprias vidas. Ele nos lembra que cada um de nós tem o potencial de alcançar feitos extraordinários, desde que estejamos dispostos a enfrentar os desafios de cabeça erguida e persistir em nossos objetivos. Portanto, que a história de Alexandre, o Grande, continue a nos inspirar a perseguir nossos sonhos com coragem, paixão e uma inabalável determinação de superar quaisquer obstáculos que possam surgir em nosso caminho.